Oiê! Bem-vindo à terceira semana do Quintal das Emoções, o curso. E a essa altura do campeonato você já passou pelo autoconhecimento, autopercepção, pela autogestão e agora a gente vai falar das emoções dos outros. Vamos lá? Bom, a gente ficou 2 semanas falando sobre as tuas emoções, sobre como você lida com as suas emoções, mas agora a gente tem que olhar para o outro, porque inteligência emocional não tem só a ver com você, tem a ver com como você percebe a emoção dos outros e como é que você lida com a emoção das outras pessoas. E aí eu espero de verdade que você já esteja bem afinadinho, bem afiado em relação a perceber os seus padrões mentais e fisicamente como é que as emoções ressoam aí dentro de você. Por quê? Porque agora, para a gente olhar para as emoções dos outros, a gente tem que começar a perceber também esse padrão mental das outras pessoas e como as emoções acontecem nas outras pessoas. A gente faz isso meio intuitivamente, principalmente com quem a gente conhece, mas para ter mais inteligência emocional a gente tem que começar a fazer isso de propósito, fazer isso com intenção. Então a primeira dica, o primeiro exercício da aula teórica de hoje é: você realmente consegue identificar fisicamente como é que as pessoas ao teu redor, as pessoas que você mais convive, elas lidam com as emoções ou como as emoções acontecem ali com ela? Uma outra coisa também que você já deve estar fazendo é perceber os padrões mentais das pessoas que estão ao seu redor. Então você já deve ter percebido o quanto a sua mãe é crítica, quanto o seu irmão é hiperrealizador ou quanto o seu melhor amigo é um controlador em tratamento, né? Porque tem muita coisa para trabalhar ali. Então, identificar esses padrões e perceber as reações das outras pessoas é fundamental para você ter um relacionamento melhor e ter mais conexão com as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que naturalmente faz com que você fique autocentrado. Você está o tempo inteiro pensando nas suas necessidades, no que você precisa, no que te incomoda, nas tuas emoções, você está olhando para você. E tudo bem. Só que não se esqueça que você é um ser humano, um ser social, e os seres sociais, eles precisam conviver com as outras pessoas. Essa conexão com os outros é muito importante para o teu bem-estar emocional. E como que a gente pode fazer isso de uma maneira melhor, de uma maneira mais aprofundada? Usando a empatia. A empatia é um tema, é um assunto que está super em voga, tem milhões de livros falando sobre isso, mas é muito desafiador a gente empatizar. Por quê? Porque a gente tem um erro básico de conceito sobre empatia. Empatia está muito relacionada a você se colocar no lugar do outro, né? Mas não é de qualquer jeito, é se colocar no lugar do outro, pensando e percebendo o mundo a partir dos olhos da outra pessoa. Se você vira para alguém e fala assim: olha, eu no seu lugar faria tal coisa, isso não é empatizar, porque você está olhando para aquela situação, só que com os seus olhos. Tá errado. A gente tem que considerar os padrões mentais, as crenças, a história, as dores dessa pessoa para de fato entender o que ela está sentindo. E conversas em que a empatia acontece são conversas em que existe esse espaço entre você e a outra pessoa e que você está se esticando para alcançar e para entender o que essa outra pessoa está trazendo para você. Sabe quando você tem uma conversa com alguém que é tão gostosa que você sai de lá, às vezes a pessoa nem resolveu o problema, você só desabafou, mas você sai tipo: nossa, tô aliviado. Esse é o tipo de conversa que tem empatia. É uma conversa em que a gente se sente aliviado. Por quê? Porque teve espaço de troca. Como que a gente constrói esse espaço de troca? Não bloqueando o que o outro está dizendo para você. E como que a gente bloqueia isso? A gente bloqueia sem se dar conta. A gente bloqueia pela nossa necessidade de ali dar uma solução para o que o outro está sentindo. A gente fica desesperado, né? A gente quer dar uma solução logo. Então a pessoa vem reclamar do trabalho para você, você na hora já vira para ela e fala: nossa, mas por que você não procurou outro emprego? Ou por que você não ativa o seu LinkedIn, fomenta mais suas redes sociais? Ou por que você tal coisa? A gente já, dá uma solução. Ou então, o pior, né? A gente desmerece o que o outro sente e aumenta a nossa dor. Então a gente vira para a pessoa e fala: nossa, é sério que você está reclamando sobre isso? Olha o seu trabalho. E o meu? Você não tem noção que é trabalhar na empresa que eu trabalho.
você já tá bloqueando o outro, vai se sentir até culpado por estar sentindo mal por aquilo. Isso não é empatizar. Empatizar é a gente conseguir calar essa ânsia que a gente tem de dar solução para o problema do outro e ouvir de verdade o que o outro está falando. É perguntar o que o outro sentiu, ao invés de falar o que ele tem que fazer. Só de você trocar olha, por que você não faz tal coisa? Você trocar isso pelo, e o que você sentiu nessa situação? E como é que você ficou com isso? O que você está sentindo agora, quando você me fala disso? Isso já é um exercício de empatia. E para a gente poder empatizar e se conectar ainda mais com as pessoas, é necessário não julgar o outro. E fazer exercícios de não julgamento é extremamente desafiador, porque o julgamento ele está impregnado na nossa cultura, no nosso jeito de viver. A gente tem um vocabulário imenso para julgar e qualificar as pessoas. O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que o tempo inteiro você tá colocando rótulos e etiquetas nas pessoas dentro da sua cabeça. Então você tá muito habituado a falar, por exemplo, não, porque o meu chefe é extremamente controlador. Puf, colocou um rótulo. Não, porque o meu marido, nossa, ele é tão tal coisa, colocou um rótulo. Porque o meu irmão, ele é tão não sei o que, rotulou. Quando a gente rotula, a gente se afasta e a gente bloqueia a empatia porque a gente não está olhando de verdade, a gente só está classificando o outro entre bom e ruim, porque o julgamento ele sempre coloca a pessoa ou num lugar de ai que legal ou num lugar de ai que péssimo que ela é. Isso não gera conexão. Então, se você de verdade quer começar a perceber e lidar com a emoção da outra pessoa, você vai ter que aprender a olhar para a situação sem julgamento. Ou seja, para um pouquinho aí e pensa nas pessoas que você mais conhece, que você mais convive, a quantidade de julgamento e de etiquetas que você já tem prontas aí para colar no peito dessa pessoa, né? Você o tempo inteiro fala sobre isso. Minha mãe é muito isso, é muito aquilo, é muito aquele outro. Assim como você faz com você mesmo, né? Isso é um caminho e uma fala do seu crítico interno. A gente falou sobre padrões mentais na primeira aula. São os seus padrões falando, aí você está criticando as pessoas e não se conectando. E não vai ser fácil você fazer esse exercício, mas daqui pra frente você vai perceber que vai ser muito mais natural, porque a gente está acendendo uma luz aí na sua cabeça de atenção para esse tipo de situação. Então, a partir de agora, não só quando você fizer julgamentos negativos, tá? Isso é uma coisa importante de falar também. A gente julga para o positivo e para o negativo, a gente qualifica para o positivo e para o negativo, e a gente fica o tempo inteiro na vida se esforçando para provar o positivo que as pessoas falam da gente, né? Esses rótulos e esses julgamentos positivos, e para provar que a gente não é aqueles julgamentos negativos. Então, se um dia alguém falou que você era preguiçoso, nossa, você fica ali tentando o tempo inteiro, não sou isso, provar que você não é isso. Se alguém falou que você é muito responsável, você vai o tempo inteiro ficar tentando provar que você é responsável, porque todo mundo sabe o quão responsável eu tô. Entrar nesse processo de julgamento, se deixar levar pelo julgamento dos outros, é colocar na mão do outro a capacidade, a possibilidade dele ter uma intervenção na sua vida que não tem necessidade. Assim como você faz com a vida dos outros, né? Quanto mais você julga, mais você se desconecta. Não tem coisa pior que você ir falar com alguém e perceber que está sendo julgado. Provavelmente você nunca mais vai se abrir com essa pessoa. Tem muita coisa que a gente não conta para pai e mãe porque a gente sabe que vai ser julgado. Olha como tá claro o quão o julgamento desconecta a gente. Se você é uma pessoa que tem um crítico interno alto, provavelmente os outros têm muita dificuldade de conversar e de se conectar com você. Porque só o seu olhar já é um olhar de julgamento, né? A pessoa tá te falando uma coisa e você já tá com aquela cara tipo, né? Já tá julgando ali o outro. Então, pra gente começar de fato, fechar esse assunto de perceber o que o outro sente, lidar com o que o outro sente, a gente tem que anular a questão do julgamento. A segunda coisa que a gente tem que começar a fazer é perceber as necessidades das outras pessoas para entender de onde vem esse sentimento que elas têm, né? Quando a pessoa te fala que ela não tá gostando do trabalho, que, nossa, você tá o tempo ali pensando, você tem que pensar se você quer se conectar, né?
que necessidade será que não está sendo atendida dessa pessoa? O que está rolando aí para ela ter esse tipo de sentimento? Porque quando a gente não tem uma necessidade atendida, isso gera um sentimento bom ou ruim, né? E aí ela vai te contando do trabalho, e em algum momento ela fala assim, não, porque eu não sou reconhecida, as pessoas, eu faço tanta coisa legal e ninguém me dá um parabéns, olha que bacana que você fez. Ou seja, essa pessoa tem necessidade de reconhecimento, e quando ela não é reconhecida, quando essa necessidade não é atendida, olha o sentimento que vem, ela fica triste, frustrada, com raiva. Então, não ter as necessidades atendidas geram sentimentos que geram estados emocionais ruins e que, por sua vez, geram pensamentos de autossabotagem. Olha como tá tudo junto, misturado, impregnado, né? Quanto mais a gente percebe e olha para as nossas necessidades e para as necessidades dos outros, mais fácil vai ser você perceber por que a pessoa está sentindo aquilo. É só olhar para uma criança, né? Quando ela quer um brinquedo, quando ela tem necessidade de brincar com aquilo e você não deixa, você tira o brinquedo, ela vai ficar nervosa, ela vai chorar, ela vai jogar as coisas no chão, ela está expressando o que ela está sentindo. Isso acontece com você o tempo inteiro, só que de uma outra maneira, de uma maneira inconsciente. Então, a pista maior aí, se a gente quer entender de verdade o que as pessoas estão sentindo, é virar um investigador de necessidades. Quanto mais você perceber a necessidade do outro, maior vai ser a capacidade de perceber o que o outro está sentindo. A gente vai falar mais sobre isso na aula prática, para você poder levar isso para sua vida e experimentar durante essa semana, tá bom? É isso, então a gente se vê na aula prática. Um beijo!